Oi, gente, boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, prof. Meu foninho estava longe. O foninho estava longe aqui. Boa noite. Pelo jeito, todo mundo acha que não tem nada hoje na aula, né? Mas tem matéria nova. E eu preciso falar para vocês também da nota, né? A nota da maquete de vocês é a nota do bimestre. E eu não sei, acho que eu não expliquei para vocês sobre as notas dos bimestres, né? Como é que funciona a nota. Alguém explicou para vocês como é que funciona a nota bimestral aqui? Professora, acho que até explicaram, mas pode explicar de novo, a gente aceita a explicação. Não entendeu? A gente tem um período para postar a nota por bimestre. Deixa eu ver até como é o nosso período aqui. Para postar as notas. Início do segundo. O segundo bimestre começa agora, dia 1º de outubro, que é sexta-feira. É o início do segundo bimestre. Estou olhando aqui na. Todos vocês têm acesso a esse calendário, né? Na Web Aluno. Vocês já olharam lá? Sim, eu já dei uma olhada nesse calendário, professor. Então, até o dia, nós professores temos até o dia 8, se vocês olharem lá, data limite para lançamento das notas do primeiro bimestre. Então, nós professores temos a data máxima, até o dia 8, para a gente lançar as notas do primeiro bimestre. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou entrar aqui na web, professor, só para vocês darem uma olhadinha. Lançamento de notas. Eu ainda não coloquei aqui lançamento de notas. Então, a gente tem que colocar aqui, ó. No caso de composição formal, tem que colocar as notas do primeiro bimestre e do segundo bimestre, tá? E depois tem exame final. Que teoria 1 também, primeiro bimestre, segundo bimestre, depois exame final. E a média, para passar por média, é 7, né? Média 7, tá? Então, no caso de teoria, a gente já está acabando o primeiro bimestre e vocês só fizeram um trabalho valendo nota, né? Deixa eu pegar lá. E no caso de composição, não. De composição tem bastante coisa. Deixa eu abrir aqui. Então, teoria 1. Atividades. Vocês só fizeram a notinha, as maquetes. Então, essa vai ser a nota do primeiro bimestre de vocês, tá? A nota de teoria 1. E composição. Tem bastante nota. Tem análise de referências, aqueles trabalhinhos que vocês fizeram na semana de imersão, tudo vai valer uma notinha, lembra? Análise de referência, a turma que fez trabalho mesmo, né? Que vocês, para se alinhar com eles, a gente fez aquela semana de imersão, por isso que precisou. Então, tem bastante nota aqui. Tem a análise do entorno, esse aqui que vocês não fizeram, que eu disse para vocês, só para vocês saberem que existiu. Análise do entorno, que é aquele mapa ao redor do terreno, lembram? Então, eles entregaram esse. As condicionantes físicas que vocês fizeram lá na imersão, lembra? Que vocês anotaram tudo, os postes, as coisas, tudo no terreno. E a planta da galeria, e agora que vocês vão entregar os cortes, a fachada, e esse aqui, que é a última nota aqui do bimestre. Então, nós temos bastante nota aqui em composição, tá? Então, vão compor tudo a nota do bimestre, tá? E daí a gente vai depois ter a nota do segundo bimestre, daí soma e divide por 2, é a nota do semestre, tá? É assim que funciona
a nota semestral aqui, ó. Então, soma a nota do primeiro bimestre com a nota do segundo bimestre, divide por 2, tem que dar 7, para passar por média. Se não passar por média, tem um exame final. Daí a nota do exame final tem que ser 5, para passar de ano. De ano não, né? Desse semestre, de período. Alguém tem alguma dúvida aqui? Professora, esse exame final é em prova ou pode ser trabalho também? Cada professora tem o seu jeito de fazer exame final. Certo. E até, você falou a data ali, até quando que tem para lançar do bimestre? Nesse bimestre, dia 8, para lançar nota, né? Nós vamos lançar antes. Ah, sim. Beleza, então. Tá? Então, agora, hoje a gente vai começar um assunto novo. Vocês já viram aqui, né? Que é os estilos arquitetônicos. Desses estilos arquitetônicos, eles vão resultar num trabalho. Então, agora a teoria vai ser um trabalho diferente, tá? E são 2 trabalhos, na verdade, que vai ser agora para o segundo bimestre. Então, primeiro eu vou dar o assunto e depois eu vou dizer qual vai ser o trabalho. Então, por isso que vocês têm que assistir às aulas e prestar bastante atenção, tá? Então, o primeiro trabalho vai ser em equipe, tá? E o segundo ainda não sei, vamos resolver, tá? Mas provavelmente também vai ser em equipe. Então, eu vou apresentar, gente, estilos arquitetônicos, na história eu já vou explicar o que são, mas a gente vai aqui em teoria, a gente não vai tão a fundo nos estilos arquitetônicos como a professora Gisele vai entrar com vocês em História da Arte e da Arquitetura, tá? Professora Gisele, como vocês vão ter 2 ou 3 semestres com a professora Gisele em História da Arquitetura, ela vai se aprofundar mais nesse tema em cada período histórico. O que interessa para nós são os estilos arquitetônicos, é a coisa mais da arquitetura e de cada período. Por isso que a gente vai passar um pouco mais rápido em cada um desses períodos, porque para nós interessa aqui mais a arquitetura em si, para a gente aprender a reconhecer a arquitetura. E muitos desses estilos arquitetônicos que a gente vai ver aqui desde lá de trás, não tão atrás como vocês estão vendo com a professora Gisele, a gente vai ver mais a partir do momento em que a gente ainda vê esses estilos arquitetônicos na nossa arquitetura atual aqui, da nossa cidade, tá? Então, a gente vai vir um pouquinho mais para frente. Mas antes de eu começar, eu queria perguntar para vocês aonde que vocês estão com a professora Gisele? Em que período histórico? Antigo Egito, professora. Então, a gente não vai tão lá atrás assim, tá? Nos estilos arquitetônicos, mesmo porque a gente não tem pirâmides aqui na América do Sul, né? A gente não tem na nossa cidade o Antigo Egito, nem Mesopotâmia, que vocês vão passar aqui logo para frente com a professora Gisele. Então, a gente vai começar um pouquinho mais recente nos nossos estilos arquitetônicos aqui. E a gente vai um pouquinho mais rápido do que vocês vão em cada período com a professora Gisele, porque a gente está interessado em outras coisas, tá? Então, vamos começar aqui. Então, estilos arquitetônicos, para a gente entender melhor, né, a história da civilização, tá? Não é só da arquitetura, a gente vai viajar na história da civilização através da arquitetura. E a gente vai de uma forma mais simplificada e a gente vai ver como um evento leva a outro evento e fica bem interessante contar essa história de uma forma linear. A gente vai contar de forma linear, mesmo que as coisas não tenham acontecido de forma tão linear assim, tá, gente? Às vezes essa história, ela se sobrepõe. É bem importante que vocês entendam que esses períodos não aconteceram assim, ó, terminou
um período e começou outro, terminou um período e começou outro. Não, às vezes eles se sobrepuseram, tá? Tinha um período acontecendo e o outro também. Mas fica mais fácil a gente contar como se fosse linear, tá? Só para a gente entender de uma forma mais fácil. Então, mesmo que não tenham acontecido dentro dessas caixinhas tão organizadas assim, tá bom? Estamos entendido isso? Prof, não sei se você estava compartilhando tela, mas não está aparecendo. Não tá? Eu vi lá no começo tava, mas depois saiu. Tá, Agora sim. tá bom. Então, eu vou passar alguns videozinhos, alguns deles podem ser engraçados, mas é muito importante que, em vez de vocês ficarem fazendo outras coisas, que eu sei que isso acontece, é importante que vocês vejam esses vídeos, tá? Porque é muito importante os vídeos para vocês entenderem de uma forma bem mastigadinha a história. Eles são, às vezes, engraçadinhos e eles são muito facilitadores para vocês entenderem. Então, em vez de vocês ficarem vendo o Instagram na hora, ou outras coisas, ou outras disciplinas, esses vídeos foram escolhidos muito a dedo, são curtinhos, então eu peço encarecidamente que vocês vejam os vídeos, tá? Porque eles são muito fáceis de entender a história através desses vídeos. Então, muitos deles são bem divertidos. Então, eu peço que vocês vejam os vídeos, tá? Então, as revoluções na história, elas nem sempre, elas sempre começam no pensamento filosófico, sempre começam. Elas não começam em outras áreas, elas começam sempre no pensamento das pessoas, nas fofocas, vamos dizer assim. As revoluções sempre começam nas fofocas, se a gente quiser simplificar a coisa, tá? Ou seja, no pensamento filosófico, se a gente quiser falar de uma maneira mais fina. Então, depois, ou ao mesmo tempo, elas começam a se manifestar nas artes. E só então, e talvez porque demore um pouco mais para aparecer, não é que foi mais atrasado a arquitetura, é porque a arquitetura demora mais para ficar pronta, né, gente? Ela é mais demorada do que pintar um quadro ou fazer uma escultura. Então, ela demora para surgir na arquitetura, as mudanças, né? Demora muito mais para construir uma pirâmide, né, gente, do que para pintar um quadro. Então, pode ser que ela tenha começado ao mesmo tempo, essa mudança, do que ela começou na pintura ou na literatura, só que ela ficou pronta 100, 200 anos depois, né? Uma pirâmide. Então, ela demorou para aparecer pronta bem mais tarde. Não é que nós somos mais retardados, né? Então, a gente vai começar, gente, pela Grécia Antiga, bem depois do Antigo Egito que vocês estão estudando, tá? Porque é a parte que mais interessa para nós. Só que para nós interessa, a Grécia, gente, é, ela, a história da Grécia, ela tem esse tipo 1000 anos, mas a parte que mais interessa para nós é a Grécia clássica. E a Grécia clássica que mais interessa para nós é tipo no século 5 antes de Cristo. Mas ela não começou, ela não é só no século 5 antes de Cristo. Ela tem a parte das trevas também, como teve a, a Idade Média nossa, que teve 1000 anos de Idade das Trevas, que a gente chama depois de Cristo. Então, a Grécia, na verdade, ela começa muito antes do século V, que é a Grécia clássica que interessa para nós em termos de arquitetura. Então, aqui tem um videozinho que fala um pouco, bem divertido, que eu peço que vocês prestem atenção, que fala um pouco de tudo da Grécia, que é para a gente só ter uma ideia da Grécia toda, tá? Então, eu vou ver se vai aparecer com som aí. Deixa eu ver aqui no meu celular, que eu já descubro se tem som ou não. Eu vou abrir ele também.
Não, não tem. Não tem, né? Não, prof, tá sem som. É muito chato esse Teams aí. Prof, eu acho que para compartilhar com som, você não pode compartilhar só uma guia. Eu já vi aqui. Grécia. É o berço da matemática, das artes, literatura, filosofia, astronomia, medicina, arquitetura, democracia. Agora não foi nada. Isso aqui é a Grécia hoje. Isso aqui era a Grécia antiga. Agora, no Império Zadê, você vai conhecer a história da Grécia. Foi só em mar? Pra mim tá travado, professora, só o som. Aqui tava tudo certo, prof. Tá? É o berço da matemática, das artes, literatura, filosofia, astronomia, medicina, arquitetura, democracia. Isso aqui é a Grécia hoje. Isso aqui era a Grécia antiga. Agora, no Império Zadê, você vai conhecer a história da Grécia. Rapidinho antes de começar, esse é um vídeo muito especial para o canal e vocês vão entender o porquê no final. Então assiste o vídeo todo, valeu? Então vamos nessa. 3000 AC, civilização minoica, aqui é o começo de tudo, eles viviam aqui, Creta, a maior ilha grega. Inventam um monte de coisas, arquitetura e o primeiro alfabeto grego. 1000 anos depois, civilização micênica. Eles vêm daqui e fazem essas coisas bonitas pra caramba. Mas os troianos fazem uma visitinha aos espartanos, pegam a mulher do rei, voltam pra Troia e deixam o cara bem... magoado. Menelau quer vingança, pede ajuda do irmão, que é o reizão da Grécia, Agamenon, que não tava nem aí que o irmão era corno. Ok, então eu pego Helena e você pega a Troia, fechado? Partiu Troia, irmão. Então a agregada toda vai não por causa de uma mulherzinha chamada Helena, mas porque Troia era muito rica mesmo. Ficam lá 10 anos, Aquiles mata quase todo mundo, morre também, Odisseu inventa o cavalo de Troia, os troianos caem na armadilha, Agamenon pega a cidade e Menelau pega a esposa safada. Os gregos voltam pra casa, Poseidon mata mais um monte no caminho, Agamenon chega em casa também, leva chifre da mulher e ainda é morto pelo amante dela. A gente sabe disso porque ele contou pra ele, que contou pra ele, pra Homero, que contou pra gente. O mundo grego colapsa, os dórios invadem a Grécia, arrebentam tudo e começa a Idade das Trevas. Mas os gregos conhecem gente nova, fenícios, que os ensinam a escrever de novo. Os gregos crescem, se espalham, criam 1000 cidades-estados, mas você só precisa lembrar de 3. Atenas, Esparta e Corinto. Não, Macedônia, você é só um cocô ainda. Essas cidades eram países totalmente diferentes, adoravam os mesmos deuses, a mesma língua, os mesmos templos, o mesmo mar, a mesma arte, o mesmo exército e não tinham comida. Que merda, eles dizem. Vamos sair daqui. E criam as colônias da Jônia e da Itália. Os espartanos conquistam a Messênia e escravizam todo mundo. Os ilotas, que eram gregos, irmãos deles, todos filhos da mãe Gaia. Licurgo é o primeiro rei de Esparta, cria a Constituição Espartana, que obriga os espartanos a serem gays. Mas eles se casavam com mulheres. Diz um fã espartano. Calma, jovem. Assiste o vídeo até o final que você vai entender esse negócio aí, diz Plutarco. Eles começam a treinar, querem ser os melhores soldados do mundo. Jogam crianças com defeito do Monte Tagueto, deixam elas peladas na neve, matam lobos gigantes, brabos. Eles viram os reis do Peloponeso. Corinto, Nova York grega, o centro de todo o comércio do mundo e de toda a safadeza também. Era a casa de Afrodite, tem a Acrocorinto e o templo de Apolo, tem um monte de barcos. Atenas, dominada por tiranos, não tão tiranos assim. Se revolta porque se revoltar é bom. A aristocracia se caga de medo e faz acordos com Clístenes, que era o povo, e nasce a democracia, que era a democracia mesmo. Mas mulheres e escravos não podiam votar. Toque, toque. Quem é? Os persas. Eles chegam na Jônia, quebram tudo, a Jônia se revolta, pede ajuda de Esparta, que nega ajuda.
Jônia vai a Atenas, pede ajuda, Atenas vai a Jônia. Chuta umas bundas, mas é chutada legal também. O rei Dario fica com raiva e resolve atacar a Grécia. Aqui, maratona. Atenas pede ajuda a Esparta e Esparta nega de novo. 10.000 atenienses lutam contra 30.000 persas. Atenas vence e manda Fidípides correr 42 quilômetros para avisar que venceram. Níquer! Ele grita e morre do coração. Os persas voltam para casa. Os atenienses descobrem uma mina de prata em Laurium, aqui, que deixa a cidade rica. Estou rica. Diz Atenas. Que merda. Diz Esparta. Temístocles vai a Delfos. Se esconda nos muros de madeira. Diz a profetisa Chapada. Os muros de madeira são os trirremes. Diz Temístocles não sei como. Eles constroem uma cacetada deles. Ainda bem, porque... Toque, toque. Quem é? Os persas, de novo. A Grécia é minha. É, eles voltaram. Temístocles vai até Esparta. Com licença, desculpe incomodar, mas por algum acaso alguns de vocês aí gostariam de salvar a Grécia da aniquilação total? Raul! Grita um fã espartano imaginando a cena, mas falha de novo. Temístocles volta para Atenas. Leônidas vai com seus 300 homens para as Termópilas, que significa portões quentes em grego. Matam os 500 bilhões de persas lá, mas morrem no final. Ao mesmo tempo, os atenienses aniquilam os persas na Batalha de Salamina. Os espartanos chegam cheios de marra na Batalha de Plateia. A marra acaba quando vêm os soldados persas. Atenienses, acho melhor vocês lutarem contra os persas, diz Pausanias. Mentira! Urra loucamente o fã de 300 depois de ver o filme pela 300ª vez. Pior que é verdade, jovem, diz Heródoto. Mas os espartanos acabam lutando e vencendo os persas nessa batalha. Na Batalha de Micale, outra derrota dos persas e game over. Não para os atenienses, a Era Dourada de Atenas tinha começado e eles queriam mais, queriam matar mais persas. As outras cidades gostaram da ideia, menos Esparta. Então Atenas resolveu criar a Liga de Delos. Atenas ficou cada vez mais rica e poderosa, Esparta cada vez menos rica e poderosa. Atenas tinha a Ágora, a Acrópole, o Párteno, o teatro, Sócrates, Isócrates, Hipócrates, Péricles, Ésquilo, Sófocles, Tucídides, Eurípides, Aristófanes, e Esparta tinha... Esparta tinha que parar Atenas, mas Atenas não queria ser parada. Começa a Guerra do Peloponeso, Esparta ganhou algumas batalhas, mas Atenas ganhou a maioria, mesmo depois de perder 1/3 da população na peste que durou 4 anos. Espera um pouco. A Pérsia detesta Atenas e a gente detesta Atenas. Pérsia, me ajuda a vencer Atenas? Claro, assine aqui, diz a Pérsia. Os espartanos fazem esse acordo covarde com os bárbaros e pronto, Esparta vence a guerra. Os espartanos foram longe demais. Vamos acabar com eles. Dizem os coríntios. Só se for agora, dizem os atenienses. Mamãe, me ajude. Estão querendo me bater. Diz Esparta. Claro, filho. Assine aqui de novo, diz a Pérsia. E os espartanos entregam de novo as cidades gregas da Jônia nas mãos da Pérsia em troca da ajuda na vergonhosa paz de Antálcidas. Isso irritou muito Tebas, que sempre foi um cocô cagão, mas agora estava sinistra. General Epaminondas ataca os espartanos e aniquila, estraçalha e esmigalha geral com seu batalhão sagrado na famosa Batalha de Leuctra. Esparta já era. Mas Atenas já era, Corinto já era, toda a Grécia já era. Pronto, Macedônia, pode invadir agora. Filipe II invade a Grécia e derrota Atenas e Tebas. Ele tem um filhinho, Alexandre, que queria ser grande. Ele uniu Hellas, que era o nome da Grécia, se tornou o rei dos helenos, foi atrás da Pérsia e se tornou o maior império do mundo. Criou o helenismo e influenciou tudo. Mas o grande morre com 33 anos, o império quebra e... Toque, toque. Quem é? É Roma. Não abre não, irmão. Eles quebram tudo. Menos isso aqui também não, isso aqui não. Na verdade, eles não quebram nada. E assim nasce Roma, filha da Grécia, mãe do Império Bizantino, neto da Grécia, que guardou tudo isso para nós. E a gente ama a Grécia. E jovens, chegou a hora do bônus AD. Os Conseguiram escutar alguma coisa? Grécia. Conseguiram escutar? Sim, professora. Entrou. Eles foram um pouco além, mas a gente já vai entender, né, porque eles foram um pouco além. O que interessa para nós é ali até Atenas, né, a grandeza de Atenas, o Partenon, a Ágora e etc e tal. Mas e por que é tão importante a Grécia, né? Porque aí veio,
quando a Grécia toda ficou destruída e fraquinha, veio Alexandre o Grande, que construiu em 10 anos apenas um dos maiores impérios da história, mas ele morreu com 33 anos. E daí em seguida vieram os romanos e também formaram um dos maiores impérios da história. E também Alexandre amava, adorava e idolatrava os gregos, né? E isso tudo desse estilo clássico, desse período clássico da Grécia, manteve tudo, né? E espalhou tudo isso que os gregos tinham né, construíram e levaram ao mundo. Alexandre o Grande admirava, e quando ele dominou a Pérsia toda, ele espalhou esse helenismo, que se chamava, né, para o mundo inteiro, que ele conquistou, e depois vieram os romanos e fizeram a mesma coisa. Copiaram tudo que os gregos tinham de valor, tanto a arquitetura quanto a democracia e tudo mais, inclusive falar grego, né? A língua grega para o mundo inteiro. E nós, até hoje, no nosso próprio idioma, que a gente se chama, nós nos chamamos um povo latino, mas o nosso idioma é greco-latino, né? Porque tem muitas palavras gregas no nosso idioma. Então, até hoje a gente admira tudo que a gente chama de clássico. Vocês talvez não tenham se dado conta, né? Tudo que a gente fala que é clássico, a gente tem como uma coisa elegante, não é? O que vocês dizem? Ah, isso é clássico, uma roupa clássica, um carro clássico, uma casa clássica, E o clássico vem daí, gente, do estilo clássico dos gregos. Então, até hoje, a palavra clássica vem do período clássico da Grécia Antiga e vem como símbolo de elegância. Então, até hoje, e foi repetido o estilo clássico, que nós vamos ver aqui, nesses estilos arquitetônicos, ele foi repetido nesse período, foi repetido por mais 2 vezes na história da arquitetura. Exatamente tal e qual, tá? Ipsis literis, daqui da época grega, tá? Porque era tido como o máximo da elegância. Arquitetura grega. Ou preciso pôr de volta o som? Não, professora, tá Tá com com som. som. Tá com som? Opa. Volta. Aqui. Arquitetura grega. Os gregos eram politeístas, acreditavam em Perdão. vários deuses. Por isso, construíam vários templos para abrigar as esculturas dos deuses que admiravam. A Acrópole é um lugar central e elevado na cidade. Oi. Vou voltar aqui. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Por isso, construíam vários templos para abrigar as esculturas dos deuses que admiravam. A Acrópole é um lugar central e elevado na cidade de Atenas, com um grupo de templos e prédios públicos símbolo da democracia ática. O Oráculo de Delfos era um santuário muito procurado naquela região. Hoje podemos apreciar suas ruínas. A arquitetura grega é estática, baseada no princípio construtivo de peso e sustentação, dominada pela horizontalidade. O maior exemplo da arquitetura grega é o templo, que possuía uma planta retangular muito simples. Os templos eram construídos de preferência em elevações, não se destinavam a reuniões de fiéis, mas a simples moradias da divindade. Em seu interior, só entravam os sacerdotes. Um monumento típico da arquitetura clássica é o Partenon, construído na Acrópole durante o governo de Péricles. Este templo dórico, majestoso, foi erguido para comemorar a vitória dos gregos sobre os persas. Nos tímpanos dos frontões das fachadas do Partenon, o escultor Fídias
representou em esculturas o nascimento de Ateneia e sua disputa com o deus Poseidon pelo padroado da cidade. Fídia supervisionou a construção do Partenon, que vem sendo até os dias atuais o símbolo de Atenas. O Partenon é uma obra de nobres proporções, de harmonia perfeita, construído em blocos de mármore com imensa precisão. Grande parte das esculturas feitas por Fídias que restaram estão em museus para serem preservadas e estudadas. Nos teatros, o público se encontrava para votar as convocações públicas em que nobres e trabalhadores tinham os mesmos direitos de voto. No prédio teatral grego, acontecia todos os anos a celebração de teatro em homenagem ao deus Dionísio. Esta celebração durava vários dias. Os maiores autores de tragédia no século V a.C. foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides, e como representante das comédias, Aristófanes. No período clássico, encontramos 3 estilos de arquitetura grega: o dórico, o jônico e o coríntio. São facilmente reconhecidos pelo capitel e proporções da coluna. A coluna dórica é a mais antiga, bastante usada pelos arcaicos. Tem um capitel muito simples, uma verdadeira peça quadrangular sobre um suporte circular e convexo, posta sobre o fuste da coluna e a estrutura do teto. Não possui base, assentando-se diretamente no solo. A coluna jônica distingue-se por 2 graciosas volutas no capitel. Ela é mais elegante que a dórica, pois sua altura tem geralmente 8 vezes o diâmetro da base, e o fuste apresenta caneluras mais estreitas e profundas. No capitel jônico, além das volutas, existem outros elementos decorativos. A coluna coríntia tem no capitel folhas de acanto caprichosamente estilizadas. Nos demais elementos, conservam-se as linhas gerais das colunas jônicas. O capitel coríntio é muito mais decorado, dando-lhe maior suntuosidade e luxo. Essas 3 ordens da arquitetura grega significou uma busca pela perfeição na arte de construir há 5 séculos antes de Cristo. Então, essa é uma das coisas mais importantes que vocês têm que guardar em relação à arquitetura clássica, né? A arquitetura grega. Grega clássica, né? Porque a arquitetura grega também já começou a acontecer muito antes disso. Então, aqui tem um resumo das características principais de uma fachada grega, né? E aquilo que ele falou lá, que a gente chama as colunas e as características das colunas, a gente chama de ordens, tá? Uma coisa para vocês registrarem. A gente chama de ordens, tá? As colunas, a ordem dórica, ordem coríntia e ordem jônica, que ele explicou, né? Isso aqui é o capitel, é a cabeça da coluna. Então, é o capitel jônico, o capitel coríntio e o capitel dórico mais simples, né? A coluna dórica ela é mais baixa, um pouco mais gordinha, né? E a coríntia ele falou que é mais elegante, que né, são as folhas de acanto, e a coluna jônica que tem esse, parece um chifre de cabra, né? E aqui as caneluras na base, e a dórica não tem essa base, né? E elas não eram vocês estão aprendendo lá no Egito, a coluna egípcia, ela é um único, ela não é recortada, ela é um único obelisco, né, praticamente. A grega não, ela vem em rodelas, que são colocadas uma sobre a outra, né, e montada uma sobre a outra. E daí tem esse frontão, sempre assim, né, a grega, e vocês viram lá aqui, ó, essas imagens, que tá tudo sempre com essa cor do mármore puro, mas esses frontões aqui
eram todos coloridos na época original. Então, um exemplo aqui, esse primeiro, o Partenon, né? E esse outro é o templo de Hefesto. Aqui, a Ágora não é a... Ágora quer dizer aquele lugar alto lá, mas aqui é a cidade de Ágora, tá? Então, e aqui tem o nome de cada coisa, triglifo, são 3 vezes o grifo, né? E cada uma tem um nome, né? Cada lugar, cada coisa dessa tem um nome, que é o arquitrave, friso, todas essas coisas têm um nome. Então, tudo isso aqui, esse frontão com aquelas esculturas, tudo isso era colorido na época, perdeu a cor com o tempo, tá? E vocês viram lá no vídeo que ele falou que aquelas esculturas todas eram de Fídias. Eu vou passar aqui o vídeo só para vocês verem Fídias, aquelas esculturas maravilhosas lá, essas esculturas aqui. Uma obra de Nós em vários deuses. Então, essa é a última vez na história, Grécia e Roma, representou que o artista, que o nome do artista vai ser conhecido. É Grécia e Roma que a gente vai ver logo em seguida, tá? Porque depois que vem a queda de Roma, em que a gente vai entrar no período dos 1000 anos da Idade das Trevas, que é o período medieval, nunca mais, nesses 1000 anos, um artista, um arquiteto vai ter assinatura, a gente nunca vai saber de quem se trata, tá? Só aqui, nesse período, que a gente sabe quem é. Depois desses 1000 anos de trevas da Idade Média, o artista, o arquiteto, não assina mais nada, a gente não sabe quem são, tá? Então, isso é importante a gente registrar, tá? Só depois, no Renascimento, é que o artista vai ser livre para assinar a sua própria obra. Então, a arquitetura clássica, aqui, ainda clássica, era mais uma arquitetura desse tipo aqui, né? Hoje, a gente tem os registros dessa arquitetura em templos, né? E locais de encontro de pessoas, nos teatros, nos anfiteatros, né? O que sobrou dessa época aí. E, por exemplo, palavras como democracia, que ele falou ali no vídeo, uma palavra grega, né? E que a gente tem na nossa língua hoje, portuguesa, que é uma língua greco-latina. O espaço grego, também ele falou lá no vídeo, aqui o templo não era para o povo entrar no templo. Lá dentro do templo ficava a estátua do deus ou da deusa. O povo ficava fora, tá? O templo grego é muito diferente do templo romano, que a gente vai ver daqui a pouco. O Deus fica dentro, né? E o povo fica fora. O conceito de espaço para os gregos é fora, tá? É o espaço entre as construções. É o conceito de espaço para os gregos. O conceito de espaço para os romanos é dentro. Tanto que os espaços internos para os romanos são muito ricos, muito bem decorados. E a gente tem o registro disso lá na cidade de Pompeia, que foi totalmente coberta pelo vulcão Vesúvio, né, que depois, nas escavações, eles descobriram casas e outras construções em perfeito estado, e a decoração interna eram maravilhosas, entre outras construções que ficaram os registros, né. E aí, a gente vai passar para uma arquitetura clássica greco-romana, que é uma outra fase, tá, gente? Aqui é só grega. E aí a gente entra para o greco-romano. O que quer dizer isso? Quer dizer que os romanos conquistaram a Grécia, né? Que ele falou lá naquele videozinho cheio de piada, que
A Grécia foi toda destruída, né? Eles se mataram todos, né? Para lá e para cá, aquelas guerras mil. E os romanos foram crescendo num império gigantesco. E eles admiravam, eles não destruíram nada, no final das contas, porque eles achavam tudo aquilo que os gregos construíram fantástico. E eles adoravam e copiavam tudo que os gregos faziam. Eles até tinham um idioma. O latim era uma língua que era o idioma dos romanos, era a língua popular, e a língua grega era a língua elegante, né, que eles admiravam. Então, a arquitetura greco-romana é uma arquitetura, os edifícios, né, usados para templos, né, e os princípios dessa arquitetura eram a ordem, a simetria, essas mesmas colunas, né? A dórica, a jônica e a coríntia, tá? Então, por exemplo, aqui, esse edifício, Stua de Atalos, fica lá na cidade de Ágora também. E aí tem esse estilo que a gente chama de greco-romano. Aqui essas datas, né? Do século II ao século, sempre tá aqui essa data embaixo em amarelo, tá? Do século VII depois de Cristo. Vocês vão ver aqui que tem a arquitetura clássica do século VII ao século II antes de Cristo, tá? E aqui tem mais um vídeo, falando do que... Ficaram incomodados com o termo greco-romano? Estamos falando do que exatamente quando designamos uma arte, ou uma arquitetura, ou uma literatura como greco-romana ou greco-latina. Esses termos se referem a uma forma geral de cultura, que não abarca rigorosamente toda a antiguidade. Entretanto, não são termos que usamos pouco, muito pelo contrário, são consistentemente usados faz muito tempo, principalmente no mundo das artes. Beleza, então vamos voltar nosso olhar para a história e entender um pouco melhor a relação entre a Grécia e a Roma antiga. O que une esses povos, essas culturas? E, claro, sem deixar de lado o imperador macedônio Alexandre e aquilo que nós chamamos de helenismo. Nos nossos últimos vídeos sobre artes, exploramos a íntima relação que a mitologia, valores e estruturas governamentais dos gregos tinham com as artes, arquitetura e literatura que estes povos produziam. Esses moldes culturais forjados ao longo da história dos gregos atingiram o seu apogeu durante aquele que seria conhecido como o século de Péricles. Nós falamos um pouquinho nesse vídeo aqui, ó. Isso se passa no período clássico da história grega. O período clássico durou, grosso modo, do século V ao século IV a.C. Ele se inicia com a derrota dos persas no final das Guerras Médicas. Quando a Grécia finalmente se viu livre de perigos externos, passou por imenso crescimento em todas as instâncias da sua sociedade. As duas polis que mais se desenvolveram foram Atenas, em razão de uma liga formada ao longo do processo de guerra, passou a coletar impostos e se comportar de maneira extremamente imperialista diante das outras polis gregas, chegando até a se meter em assuntos internos e administrativos. O governo de Péricles durou de 444 a 429 a.C. e foi sob seu governo que a democracia se consolidou. Além de ter sido nessa época que foram construídos alguns edifícios famosos, como é o caso do Partenon, além de ter sido o período em que algumas das mentes mais brilhantes da história conviveram, entre eles o dramaturgo Sófocles, o historiador Heródoto, o pensador Anaxágoras, o filósofo Sócrates e o escultor Fídias, além de outras celebridades gregas. Mas o custo dessa postura diante do resto da Grécia gerou grande descontentamento. Então, nasceu uma liga oposta, encabeçada por Esparta. A Grécia, então, ficou dividida em dois blocos, e o conflito foi escalando e virou guerra, a Guerra do Peloponeso, que durou de 431 a 404 a.C. Bom, resumo da ópera. A guerra terminou com a vitória de Esparta, mas durou pouco porque foi dominada por Tebas, que apanhou, logo em seguida, de uma aliança feita entre os atenienses e os espartanos. O resultado foi, na verdade, uma derrota generalizada para os helenos, que implodiram suas polis e finalmente foram dominados por um outro povo. E essa foi a tal da conquista macedônica. E, por mais estranho que pareça, essa é a hora em que os valores e cultura dos povos helenos passaram a viajar pelo mundo conhecido. A coisa é que o povo da Macedônia admirava bastante os gregos. Mesmo Alexandre Magno, filho de Felipe II, que tinha sido responsável pela conquista, deu uma educação completamente grega ao seu herdeiro. Bertrand Russell, filósofo e historiador da filosofia,
diz em seu livro A História do Pensamento Ocidental. Com Alexandre o Grande, o mundo grego passou ao ataque. Em 10 curtos anos, de 334 a.C. a 324 a.C., o Império Persa caiu diante do jovem conquistador macedônio. Da Grécia à Báctria, do Nilo ao Indo, o mundo esteve, por um breve período, sob o governo exclusivo de Alexandre, que, embora para os gregos fosse um suzerano macedônio, se via como um portador da civilização grega. Onde quer que chegasse, fundava cidades gregas, regidas nos moldes gregos. O período iniciado após a conquista da Grécia pelos macedônios ficou conhecido como helenístico e duraria, grosso modo, do século III ao século I a.C. A cultura helenística foi aquela que se baseava nos valores helenos, humanistas e racionais, com algo dos povos orientais dominados por Alexandre. Então, foi nesse momento que a ciência, a filosofia, mas acima de tudo, a arte grega, chega ao resto do mundo. E é impressionante como isso rola, encontrando-se em todos os lugares. Moedas, vasos, arquitetura, escultura e literatura. Mas o negócio é que o reinado do cara foi muito curto. E logo depois que ele morreu, ainda bastante jovem, o império se fragmentou inteiro. E é nessa hora que entram nossos queridos romanos. Em menos de 100 anos, os romanos já dominaram a parte europeia do império e o resto foi gradualmente sendo conquistado. Os romanos continuaram o processo iniciado por Alexandre de expandir a cultura dos helenos, ainda que os romanos tenham alterado aspectos importantes e colocassem a sua língua, o latim, em primeiro lugar. Alexandre foi responsável por levar o grego para o ocidente. Segundo Russell, por toda parte, o grego passou a ser o idioma das pessoas educadas e rapidamente foi adotado como língua comum nas atividades comerciais. Por volta do ano 200 a.C., falava-se grego, das colunas de Hércules até o rio Ganges. Podemos dizer que, para os romanos, não bastava transmitir aos tempos futuros a civilização grega, ainda que eles tenham acabado fazendo exatamente isso. Eles também foram responsáveis por dar ordem ao mundo conhecido, que estava todo caótico. Fora que os romanos, eles não estavam levando outra civilização. Para eles, suas próprias raízes remontariam aos gregos. Mais especificamente, à Guerra de Troia. Os romanos acreditavam em uma origem mitológica híbrida, que juntaria o mito local de Rômulo e Remo com as narrativas homéricas. Segundo o poeta Virgílio, que a gente vai falar com mais calma mais pra frente, em seu poema épico Eneida, Rômulo e Remo eram descendentes de Enéas, um herói de Troia, e que posteriormente foram cuidados pela loba romana. Dessa lenda que se tem a ideia de que Roma foi fundada por volta do século 8 a.C., mais especificamente no ano de 753 a.C. E com relação à mitologia romana, as maiores alterações foram nominais, não narrativas. Um exemplo famoso é a história grega de Heracles, que se tornou Hércules para os romanos. Vale pontuar que os deuses olímpicos também foram adaptados. Zeus vira Júpiter, Hera vira Juno, Hades vira Plutão, Poseidon vira Netuno, Atena vira Minerva, Hermes vira Mercúrio, Apolo vira Febo, ou dependendo da fonte, continua Apolo mesmo, Ártemis vira Diana, a gente fala um pouco disso no nosso vídeo sobre Mulher Maravilha, Hefesto vira Vulcano, Afrodite vira Vênus e Ares vira Marte. É por isso que, tem lugar aéreo que vira Campos de Marte, tá ligado? Além de tudo isso, os romanos ainda continuaram o processo de pensamento filosófico. E, ainda que a filosofia do dito período helenístico da história seja caracterizada por muitos como uma filosofia de época de crise, ela é riquíssima. Tem inclusive uns caras por aí que fazem um posicionamento que eu particularmente acho bastante injusto na história da filosofia, que é ficar contrapondo a filosofia do apogeu ateniense às escolas do helenismo. Enfim, as principais correntes filosóficas são estoicos, céticos, cínicos e epicuristas. Do ponto de vista das artes, os moldes clássicos foram perpetuados com bastante consistência, tanto pelos macedônios quanto pelos romanos. Até a queda da porção ocidental do Império Romano, foi o imaginário grego o alicerce cultural que perdurou, sendo então o greco o ponto de partida e romano o ponto final, toda uma era da história da humanidade. Nas palavras do historiador da arte L. For, a arte grega foi talhada em pedra, em bronze, edificou templos, narrou suas crenças e suas narrativas em afrescos, produziu um conhecimento filosófico que, por mais transformações que a humanidade tenha experimentado, permanecem como fundamento do mundo ocidental. Então, por mais que a gente... Tava lá o Eduardo desenhando coluninhas, né, Eduardo, na sua galeria? Não tava? Tava, prof, tava. Tá no teu inconsciente, né? Você nem sabe por quê. Elas estão no inconsciente coletivo, né? E olha, elas vêm, as suas coluninhas eram dóricas, você nem sabia. Agora você sabe.
as que você desenhou na sua galeria, na fachada, né? Que você estava tentando fazer lá. Então, agora você sabe que você desenhou na sua galeria colunas dóricas. Você sabe da onde vem isso, né? Não é só você que admira as colunas clássicas gregas, né? Você viu que o Alexandre o Grande... Alguém assistiu o filme Alexandre o Grande? Passou faz tempo já, né? Vale a pena assistir. É com Colin Farrell, é um artista que ainda é jovem, não é novo, não faz tanto tempo que passou, tá? Vocês todos já tinham nascido, é um filme novo. E então não é só Alexandre o Grande, que foi um dos maiores impérios da história da civilização, mas os romanos, que foram, acho que foi o maior império da história da civilização, também admiravam os gregos, tá? Então, tanto que tem essa arquitetura greco-romana, porque a arquitetura romana, na verdade, ela trouxe a arquitetura clássica grega, mas ela foi muito além, tá, gente? Os romanos foram, na verdade, um pouco, o Alexandre o Grande foi um grande construtor de cidades, que enquanto ele ia conquistando os países para a Ásia, ele ia construindo cidades, mas os romanos foram muito mais, né? Eles foram grandes construtores de cidades e eles foram gigantes em termos de engenharia. Então, os gregos não construíam, por exemplo, com arcos, assim como os romanos. Construíram grandes aquedutos que funcionam até hoje. Até hoje estão encontrando na Europa toda aquedutos construídos pelos romanos. Eu tive a oportunidade de visitar numa cidade do interior da Espanha. Estava reformando um Airbnb lá, não era um Airbnb, era uma pousada chique. Passei só para ver, pedi para ver a reforma. Eles estavam reformando a cozinha da pousada e eles tinham parado a reforma porque tinham acabado de encontrar um aqueduto. A pousada era incrustada na montanha, assim, e tinham encontrado um aqueduto que vinha de dentro da montanha, encontraram dentro da pousada na cozinha. Então, ainda se encontram obras romanas em toda a Europa. É incrível. Olha aqui, aquedutos, ó, 2 filas. Ó, um arco desse aqui, ó, ele pode ter até 40 metros de largura. Vence um rio todo, né, para fazer uma ponte, para fazer aquedutos e tal. Então, eles vão fazendo arcos, e lá em cima tem um aqueduto passando. E eles rasgam a montanha inteira, eles conseguiam calcular isso dentro de uma montanha, como hoje se faz com máquinas lá na Suíça, né? Aqueles túneis de trem passando, só que hoje tem ferramentas incríveis. E os romanos tinham isso lá antes de Cristo. E as estradas romanas hoje na Europa ainda em perfeito estado. Então, eles eram incríveis. Eles tinham vaso sanitário, sistemas de esgoto em casas, nas casas de ricos, né, romanos, em Roma. Então, eles eram simples. Eu sou uma grande admiradora dos romanos, em termos de engenharia. Isso aqui, você já deve ter ouvido falar, né, que o Coliseu, que é o nome correto do Coliseu, é Teatro Flávio. Coliseu porque tinha uma estátua aqui na frente que se chamava Coliseu. E aí acabaram apelidando o teatro de Coliseu. Mas ele fechava, ele funcionava como os nossos estádios hoje, né? Que fecha o teto, né? E enchia de água e esvaziava de água para os shows de barcos de guerras, batalhas de navio e tal, né? Enchia de água e esvaziava de água imediatamente. Então, a tecnologia simplesmente incrível, né? E esse aqui, eu escrevi um livro sobre o Panteão de Roma. Esse aqui, até hoje, é a maior cúpula, né? Do maior diâmetro no mundo. Ainda hoje, é do ano 121, 122 depois de Cristo. Foi projetada pelo próprio imperador Adriano. Ele próprio projetou o templo. Tá, essa é a diferença entre os templos gregos e os templos romanos. Os templos romanos é para entrar dentro, né? É para a pessoa entrar dentro e não a estátua dos deuses.
Então, essa é a diferença. Entrar dentro desse templo é a coisa mais incrível, é uma das coisas mais incríveis do mundo, né? Isso aqui é aberto, né? Chove aqui. E aqui é para o ciclo solar, né? O Sol faz todo esse trajeto. E esses nichos aqui é o ciclo lunar, são 28 nichos aqui, né? Exatamente o ciclo da Lua. E aí tem toda uma coisa mística aqui, que ele era um iniciado, né? Em coisas desse tipo. Então, depois disso aqui, depois do estilo greco-romano, tá? Isso é romano, tá, gente? A gente entra num outro período, porque o Império Romano, ele teve o Império Romano do Ocidente e teve o Império Romano do Oriente, como ele ali no vídeo mostrou. Quando os bárbaros que vieram do norte, eram os povos escandinavos, eles eram chamados de bárbaros pelos romanos. Os romanos, eles se barbeavam, eles se achavam um povo evoluído. E eles é que apelidaram esses bárbaros, os godos, visigodos, ostrogodos, que eram esses povos do norte, de bárbaros, porque eram barbudos, sujos e pouco cultos, né? Eles é que chamavam esses povos do norte de bárbaros. E os bárbaros invadiram Roma, invadiram toda essa parte do Império Romano do Ocidente e destruíram Roma. Então, só sobreviveu o Império Romano do Oriente, cuja sede era lá em Bizâncio, que depois ficou sendo chamada de Constantinopla. E esse Império Romano do Oriente durou até 1400 e pouco, mas o do Ocidente acabou em 400 e pouco. Então, aí entra para nós, em termos de arquitetura, um estilo românico, que não é o estilo romano, não confundir, tá, gente? Então, é um período mais ou menos esse aqui, tá? E até então, vocês devem ter visto filmes ou coisas assim, que os romanos crucificavam cristãos. Já viram filmes desse tipo? Não? Sim, já. Viram na história toda, os romanos crucificavam cristãos, e os cristãos se reuniam em catacumbas, escondido e tal, né? Até que o imperador Constantino, em 300 e pouco, ele oficializou, tanto que tem o São Constantino, né? Que não era nada santo, né, gente? Ele matou o próprio filho e tal, mas como ele oficializou a Igreja Católica canonizou o imperador Constantino. E quando ele se mudou para Bizâncio, mudou o nome da capital lá, que hoje é Istambul, ele mudou o nome da capital para Constantinopla. E aí a igreja deixaram de perseguir cristãos, né, nesse período de 300 e pouco, tá? Então, aí que começa para nós, em termos de arquitetura, esse estilo que a gente chamou de estilo românico. Aí começaram a se construir, os monges, principalmente, começaram a construir igrejas propriamente dita, né? Deixaram de se encontrar, de se reunir em catacumbas, em locais escondidos, e começaram a construir igrejas e capelas, mais no campo, não era um estilo de cidade. Na cidade, as basílicas, gente, é um termo, eram locais de encontro cívico romano, tá? Não eram locais de igreja, tá? Basílica eram locais públicos de encontro para discussão civil dos romanos, tá? Né? Em Roma tinha as basílicas e era o local onde ficava o cara para falar e o povo ia lá, eram discussões públicas, tá? Dos romanos. Quando houve essa invasão dos bárbaros e o Império
do romano do Ocidente caiu, a Igreja Católica tomou posse, né, desses grandes espaços públicos e transformou isso em igrejas. Então, por isso que Basílica passou a ser um espaço católico, mas antigamente não era. E acabou sendo uma denominação católica, né, da Igreja Católica, mas elas todas eram inicialmente espaços de encontro civil romano, tá? Não eram originalmente, não eram igrejas, tá? Então, Basílica, depois passou a ser grandes espaços, Basílica passou a ser igrejas de grande tamanho, né, católica, mas originalmente não, eram espaços grande de encontro civil romano, tá, originalmente. Então, voltamos aqui ao estilo românico. Então, é um estilo pós-queda do Império Romano, tá? E era mais um estilo mais do campo, tá? Não era tanto de cidade. Então, vamos mais um videozinho mais curto dessa vez. Entre os séculos XI e XII, desenvolveu-se na Europa a arte românica, um estilo artístico que influenciou a escultura, a arquitetura e a pintura da época e que foi muito marcado por características da história deste período. Muitos dos edifícios que têm características deste estilo são sés ou outras igrejas, porque a divulgação da arte românica aconteceu com a expansão das ordens religiosas, sobretudo a Ordem de Cluny e a Ordem de Cister. Uma vez que estes edifícios também tinham uma função de proteção da população, eram robustos e sólidos para resistirem a ataques. As principais características da arquitetura românica são a utilização de elementos de influência romana, como o arco de volta perfeita, a abóbada de berço e a planta em cruz latina, geralmente com 3 naves que se cruzavam em transepto. A utilização de janelas pequenas que davam ao interior dos edifícios uma luminosidade fraca, criando um ambiente propício à oração, e o recurso a paredes grossas, com contrafortes no exterior e colunas robustas no interior, para suportar o peso das abóbadas. A nível decorativo, a arquitetura românica utilizava de tímpanos, arquivoltas, capitéis e colunas decoradas com esculturas de baixo relevo. Estas esculturas, assim como as pinturas realizadas nas suas paredes interiores, representavam sobretudo cenas e figuras bíblicas e tinham como objetivo passar estas histórias a fiéis que eram maioritariamente analfabetos. Em Portugal, encontram-se exemplos de arquitetura românica na sede de Lisboa e de Coimbra e em igrejas mais pequenas, como no Porto e em Vila do Conde. A divulgação da arte românica nos séculos XI e XII esteve ligada à expansão das ordens religiosas. As principais características da arquitetura românica eram a utilização de elementos de influência românica, a existência de paredes grossas com contrafortes no exterior, a utilização de janelas pequenas, o uso de tímpanos, arquivoltas, colunas e capitéis, a existência de esculturas e pinturas com cenas bíblicas. Os monumentos românicos eram bastante resistentes, pois tinham também como função a defesa da população de eventuais ataques. A divulgação foi lá para o século XI e XII, tá? Mas ela começa bem antes, lá entre 5 e 10, tá, gente? Então, que uma igreja românica, isso é muito importante para marcar as características dela. Elas eram de paredes muito grossas, tá? Elas tinham janelas muito pequenas, tinha pouca iluminação. Então, era para coisa da interiorização, tá? Esse é a função da coisa. É para defesa da população também, né? Uma das funções. Então, aqui eu já volto lá para mostrar algumas características do contraforte. Então,
Esses pilares grossos aqui são os contrafortes, tá? Muito importante. Então, janelas pequenininhas. Então, para proteger-se de vazões, era o que você tinha de técnica, né? Não tinha que ser parede grossa. Aberturas mínimas, arcos semicirculares, esses arcos aqui, tá? Essa aqui já é uma janela de uma outra época, essa aqui não é, tá? Foi feito depois isso aqui. Então, é arcos semicirculares. Igrejas, monastérios, abadias, muitas na Espanha, Portugal, França, Alemanha, Itália, tá? Interior aqui de uma catedral, Santander, na Espanha. É muito escuro, né? Essa aqui é uma de influência islâmica. Essa igreja, essa catedral de Córdoba, aparece em muitos filmes. É muito usada a cena de muito filme aqui. Quando vocês vê um filme, vocês vão reconhecer e lembrar na hora. Essa aqui por fora, né? Ó, e a outra coisa importante, ela nunca é decorada por fora, tá? A única decoração é lá no portal, como ele mostrou no vídeo. Mas as paredes nunca são decoradas por fora, só por dentro que tem alguma pintura, algum afresco, alguma coisa muito pouca. Mas a escultura incrustada na parede, tá? Mas decoração externa nunca tem, tá? Nenhuma decoração externa. Janelas lá em forma de arco, a estrutura da cobertura é sempre de madeira. E nos monastérios tem muita coisa mística também muito simbolismo místico nas esculturas incrustadas, né? Então é usado na pátio de arcadas em forma de arco, muito simbolismo. Em forma de cruz latina, como ele falou lá no vídeo, né? As abóbadas de berço, esse tipo de abóbada de canhão ou de berço, é o mesmo nome, tá? Quando se junta duas, forma essas arestas, por isso que chama abóbada de aresta. Nesse cruzamento aqui, ó, lá em cima vai formar esse tipo de abóbada aqui, ó, abóbada de aresta. Então, abóbada de canhão são essas aqui, abóbada de aresta são essas aqui, nenhuma decoração externa e planta em forma de cruz latina, que chama. Na verdade, que está em espanhol, isso que chama chave, tá? Não é clave, é chave. E a duela são essas outras peças aqui, para formar o arco. A arquitetura românica, então, pouca decoração interna, muito simbolismo hermético, que a gente chama, né? Hermetismo, o hermeticismo é o estudo da prática da filosofia oculta e da magia, associada a escritos atribuídos a Hermes Trismegisto. Hermes, três vezes grande. O hermetismo consiste de forma sincrética no estudo e prática da evolução e expansão da consciência humana até a consciência divina, penetrando assim nos mais profundos mistérios da criação, o que ficou conhecido como iniciação ou iluminação no Oriente. Quer dizer, é a coisa sincrética ou secreta. Essa aqui é uma época, você já deve ter ouvido falar também daqueles que tentavam, como é que se fala? De procurar transformar chumbo em ouro, né? Dos filmes de adolescente, né? Que não é verdade, não era isso que eles procuravam, né? E procuravam a iluminação, né? Agora está me fugindo a palavra, gente. Procuravam já vem a palavra, daqui a pouco eu lembro. Já vem. Era isso que não eram os magos, né? Era outra palavra também, já vem. Se vocês lembrarem, vocês me digam. Que ficavam lá cozinhando no caldeirão, lá procurando transformar alguma coisa das histórias medievais. Era, na verdade, isso aqui que estavam tentando. Bruxa, professor? Não é bruxo, era... Ai, daqui a pouco vem. Ai.
É transmutação. Tentando transmutação, sabe? Transmutação. É isso que buscavam. No Antigo Egito também buscavam a transmutação. Mas a palavra dele, alquimistas. Agora veio. Os alquimistas, os antigos alquimistas tentavam encontrar isso, encontrar essa consciência divina, tá? Não era isso é coisa de filme, de filminho, essas coisas assim. Os alquimistas tentavam isso, tá? Encontrar, alcançar essa consciência divina. Então, é através da transmutação, é isso. Então, é isso que tem nesses símbolos, essa simbologia e tal, esse hermetismo. Nesse filme lá do Dan Brown, né, que teve uma sequência de filmes lá do Louvre, não sei o quê, também tem dos simbolismos, essa coisa tem tudo a ver com isso, na verdade, né? Essa simbologia secreta, sagrada, é tudo a ver com isso, nessa época aí. E aí tem, mais ou menos na mesma época, vocês estão vendo que meio que se cruza um pouco as épocas aqui, ó. Século VI ao século XI, né? A arquitetura românica, e daí tem a arquitetura bizantina, ó, século IV ao século VIII. Então, ela está entrelaçada, essa arquitetura, tá? Elas não estão numa sequência, não é depois nem antes, ela está acontecendo entrelaçada, o estilo bizantino. E o estilo bizantino, ele é mais forte lá no Império Romano do Oriente, lá onde hoje é Istambul. Mas tem alguns exemplos aqui na Europa, lá também, tem alguns exemplos acontecendo ali também. Não muitos, muito poucos. Lá o estilo bizantino é mais forte lá. Mas ele está entrelaçado, tá? Então tem alguns exemplos acontecendo ali. Eu vou passar esse último videozinho e daqui chega por hoje, porque é muita informação por um dia só, tá? Vai ficar gravado, vocês podem rever lá. O marco final do mundo antigo, pelo menos do ponto de vista da história ocidental, foi a queda do Império Romano, que inicia o período medieval. Mais especificamente, o Império Romano do Ocidente, que sucumbiu diante dos diversos povos bárbaros em meados do ano 476. Nesse momento, aquela denominada Idade Antiga dá lugar à famosa Idade Média. Mas, a bem da verdade, foi a porção europeia, ocidental do Império, cuja capital era Roma, que rodou. O Império Romano Oriental, conhecido como Império Bizantino, durou muito mais tempo, atravessando o medievalismo logo ali do lado. O Império Bizantino, que teve seu apogeu por volta de 527 a 565, sob o domínio do imperador Justiniano, permaneceu na condição de império até 1453, quando sua capital, Constantinopla, foi tomada pelos turcos, dando início à Idade Moderna. A capital Constantinopla fora também a capital de todo o Império Romano, quando bem próximo de sua queda. Constantino, logo depois de reunificar o Império pós-Guerra Civil, chegou à conclusão que Roma não era lá mais uma capital muito adequada. Resolveu então transferir para Bizâncio, que era uma antiga colônia grega localizada entre a Europa e a Ásia, mais ou menos no Estreito de Bósforo, isso lá para o ano de 330. Bizâncio, então, é rebatizada como Constantinopla e torna-se a capital do Império. O termo bizantino, portanto, designa todo o corpo de criação cultural de todo o Império Romano do Oriente. Constantino foi um imperador que se converteu cristão em 313, um pouco antes da transferência da capital. Subsequentemente, o cristianismo acelera seu processo de expansão até que, em 391, Teodósio a faz a religião oficial do império. E esse foi o momento de esplendor da capital, que parte de uma arte cristã primitiva, simples e popular, para uma arte cristã majestosa e rica. As primeiras artes cristãs começaram em catacumbas nos arredores de Roma, e eram bastante simples e feitas de forma a confundir-se com a arte pagã. Mas toda essa descrição termina com a conversão de Constantino. A igreja, que já prosperava no Egito, na Síria, na Armênia e na Etiópia, misturou as particularidades regionais de cada lugar com a tal cultura helenística, dando início àquilo que chamamos de arte bizantina. Então vamos explicar aí com calma esses aspectos mais relevantes dessa arte que passou por alterações e influenciou muito outros povos. Alguns desses povos, inclusive, foram o russo e o turco, mesmo após a invasão e queda em 1453. Vê-se exemplos claros da pintura e arquitetura bizantina espalhados pela Rússia, Turquia e pelos Balcãs. Mas enfim, vamos voltar para as características da arte bizantina. Bom,
parte da riqueza do estilo bizantino vem da variedade de traços culturais híbridos, encontrando algo de grego, de egípcio e dos povos das regiões próximas. Mas os aspectos unificadores são que as obras bizantinas são sempre solenes e grandiosas, com temas predominantemente religiosos que procuram comunicar-se com o divino. Mesmo quando procuravam representar uma figura como a do imperador, que era meio que divina, faziam de forma a evocar temas religiosos, conformando-o. Não eram naturalistas, mas sim estilizadas, sem interesse algum em produzir imagens realistas do mundo natural, mas sim expressar ideias e narrativas. E os artistas produziam rigorosamente de acordo com o estilo, então não procuravam originalidade, tampouco expressão pessoal. E era uma arte, portanto, regular, que imitava os mesmos ícones com o máximo possível de precisão. O propósito dessas obras era, em geral, didático, procurando educar os fiéis, especialmente os analfabetos, nas passagens e ensinamentos bíblicos. Uma obra em que podemos perceber perfeitamente essas características todas é o A Virgem de Vladimir, que foi regularmente copiado ao longo dos séculos. Os suportes são dignos de nota também. Partindo das suas pinturas em catacombas de arte cristã embrionária, os artistas do Império Bizantino representavam suas figuras em paredes e tetos, principalmente capelas, em ilustrações de textos religiosos e em dípticos. Dípticos são duas placas ligadas por dobradiças e que se encontram em diversos lugares e com vários estilos. Os dípticos bizantinos eram placas de marfim entalhadas e que tinham muito valor. E como já podemos perceber pelos entalhes dos dípticos, os bizantinos não se limitavam à pintura para representar a arte. Encontramos também singularidades em suas esculturas, em especial na arquitetura e nos mosaicos. Os mosaicos e as obras arquitetônicas bizantinas são de longe os segmentos mais icônicos da sua produção artística. Afinal, não eram só sofisticadíssimos, como também muito fáceis de identificar. Os mosaicos, especificamente, podem ser considerados a expressão máxima desse período. Eles eram criados a partir de pequenos pedaços de pedras em cores, colocados sobre cimento fresco em uma parede e que compunham, assim, desenhos. As figuras humanas representadas neles tinham corpos alongados e rígidos, cabeças e pés pequenos, com grandes olhos e eram estáticos. No que compete à arquitetura bizantina, o destaque fica nas grandiosas cúpulas, construídas e sustentadas sobre colunas e arcos. As igrejas eram planejadas a partir de bases circulares, octogonais ou quadradas, acima das quais se construía o corpo da obra, o que garantia que os espaços fossem bastante amplos e extensos. Posteriormente, os interiores eram integralmente adornados e decorados, tornando esses prédios verdadeiros espetáculos arquitetônicos. Há vários exemplos arquitetônicos bizantinos dignos de nota, como a Igreja dos Santos Sérgio Baco, a Igreja de São Vital, em Ravenna, a Catedral Dourado e a Igreja de Santa Irene ou de Santa Paz. Entretanto, vale destacarmos aqui uma obra-prima em especial, que é a Basílica de Santa Sofia. Esta que em 1935 tornou-se o Museu de Santa Sofia, e que fica localizada em Istambul, na Turquia, e é, provavelmente, a mais clara realização das buscas estéticas bizantinas. Ela foi construída em sua forma atual entre 532 e 537 d.C., sob a supervisão do imperador Justiniano I. Ela tem a característica marca da cúpula sobre a planta quadrada, que falamos agora há pouco, e essa cúpula é formada por 4 arcos e ampliada por 2 absides. Absides são recintos de teto em semicírculo abobadado que fica nas extremidades. Cada abside se amplia para mais 5 pequenos absides, e a nave central é toda circundada por colunas trabalhadas e cheias de detalhes que remetem às colunas coríntias. E, para completar, o interior é todo revestido de mármore e mosaicos, que são iluminados pelas muitas janelas e arcos. Realmente, uma das obras mais belas da história. Se você quiser conhecer a Igreja de Santa Sofia e não consegue viajar até a Turquia, você pode dar uma olhada na réplica dela aqui em São Paulo, na região do Paraíso, da Igreja Ortodoxa Armênia. Bom, de qualquer forma, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você Então, uma coisa que é importante a gente falar, que eu não falei até sobre a arquitetura românica, que foi agora há pouco, é sobre o retrocesso que houve, porque a gente tinha arquitetura clássica grega, maravilhosa, aquelas esculturas fantásticas, do Fídias, né, que eles mostraram lá, e depois a arquitetura romana e todo aquele conhecimento incrível dos romanos, tanto em termos de esculturas, de pinturas, de engenharia romana. Os romanos, eles tinham tecnologia suficiente para fazer um trem a vapor. Eles só não fizeram um trem a vapor porque eles não entendiam, né, não chegaram a compreender a utilidade. Mas eles tinham o conhecimento suficiente para construir um trem a vapor, lá em 2000, né, anos atrás. Aí chegou
caiu o Império Romano do Ocidente, como vocês viram ali, em 300 e pouco, e começou aquilo que a gente chama de a Idade Média, ou a Idade das Trevas, e foram 1000 anos sob praticamente o comando da Igreja Católica. Vocês devem ter ouvido falar até da Inquisição, onde eles queimavam, botavam as pessoas na fogueira, pessoas que eles simplesmente julgavam que eram bruxas ou hereges ou coisas assim. E não interessava para a Igreja Católica que as pessoas soubessem ler, escrever e por aí afora. Então, foram a Idade das Trevas por isso, uma idade de escuridão, de ignorância. E nessa idade das trevas, a arte também retrocedeu. Tanto que, isso vocês vão aprender com mais profundidade com a professora Gisele, a perspectiva, inclusive, desapareceu. A representação gráfica em perspectiva se desaprendeu. Então, começaram a representar as figuras humanas e os lugares em plano, como se fosse um desenho completamente infantil, por 1000 anos. Só que, como ele mostrou ali no Bizantino, lá em Istambul, é que se voltou a representar um pouquinho ali as esculturas em volume. Então, a engenharia se desaprendeu. Aquelas aldeias todas na Idade Média eram todos praticamente quase escravos dos príncipes, né, dos suzeranos, né, dos donos de terras ou da igreja propriamente dita, que tinha propriedades fantásticas, né? Eram camponeses ignorantes e a única coisa que procuravam ensinar era através desses desenhos, desses vitrais ou dessas coisas aí nas paredes das igrejas, se ensinar alguma coisa, aquilo que eles queriam ensinar, né? Porque eles deturparam a história completamente. Os únicos que escreviam coisas eram os monges, né? Os únicos educados, as pessoas educadas eram os nobres e o clero. Então, por isso que se chama a Idade das Trevas. A Idade das Trevas é nesse sentido. Então, era praticamente proibido ensinar, né, ler e escrever as pessoas comuns, né? Os burgueses, por isso que se chama burgueses, é porque eram dos burgos. Burgos eram as cidades, por isso se chama burgueses, né? São aqueles que não eram camponeses. Então, eles eram os profissionais liberais de hoje, né? Eles, sapateiros, açougueiros, eram aqueles que tinham seus pequenos negócios. Esses até sabiam, talvez, ler e escrever, e por isso que chamavam burgueses. Então, a palavra burguês é uma palavra pejorativa hoje em dia. Eram aquelas pessoas que não trabalhavam no campo e que tinham seus pequenos negócios, que depois foram ficando mais poderosos ao longo do final da Idade Média, acabaram ficando tão poderosos, às vezes até mais poderosos que os falidos príncipes e reis, né? Acabaram financiando reis e príncipes, que acabaram mandando matar os seus credores burgueses, que eram, na sua maioria, judeus. Por isso que eles expulsavam os judeus das cidades para não ter que pagar as suas contas, né? Então, essa é a parte amarga da história da civilização, né? Então, uma coisa bem geralzona, né? Então, foi um grande retrocesso de todo o conhecimento e riqueza da arte e de tudo, né? Tudo que os gregos e romanos tinham de sabedoria e conhecimento foi simplesmente soterrado pela Igreja Católica, tá, gente? E que só daqui a pouco a gente vai ver quando que começa isso a voltar à luz, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu vou parar por aqui, eu só vou seguir um pouquinho adiante aqui do Bizantino, e nós vamos parar no Bizantino hoje, e só na próxima aula que a gente vai adiante, que é quando as coisas começam a se iluminar um pouco, tá? Então, só nas características do Bizantino, ela é herdeira do arco e da abóbada e da cúpula, lá dos romanos, tá? Então, aqui meia cúpula, ábside, que o cara do vídeo falou, ábside, ele falou abside, mas na verdade eu conheço como ábside, com acento no A. Petinas,
cúpula central é diferente das outras cúpulas, porque ela tem essa coisinha aqui das janelinhas, ventanas não, janelas, que está em espanhol, né? A meia cúpula, um átrio, aqui tem um corte longitudinal da Santa Sofia. Então, o Império Bizantino tinha sua capital lá em Bizâncio, que hoje é a atual Istambul, que virou Constantinopla por causa do imperador Constantino, né? Que a fundou como segunda sede do Império Romano, enquanto se chegava à sua decadência aqui no Ocidente, né? Ali no Ocidente, que é na Europa. Após a queda de Roma, Constantinopla foi por 400 anos a maior cidade do mundo e foi a capital do Império, que resistiu por um milênio, entre os séculos V e XV, lá, né, no Oriente, enquanto a Europa Ocidental vivia o período negro, né, da Idade Média. Então, Santa Sofia é o melhor exemplo da arquitetura bizantina, é simplesmente divina, fantástica, realmente maravilhosa. Então, a arquitetura aqui no Ocidente, a gente tem como exemplo a Igreja de São Marcos, lá em Veneza, Catedral de São Marcos. Com a invasão dos turcos lá no Oriente, algumas obras magníficas são destruídas lá, e as suas riquezas foram roubadas, simplesmente roubadas lá, e trazidas aqui ao Ocidente com o consentimento da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica realmente ela fez muitos horrores na história, né? E foi construída aqui a Catedral de São Marcos, em Veneza, com os saques feitos lá no Oriente, mas ela é realmente magnífica também, a Catedral de São Marcos. Aqui por dentro, no estilo bizantino. Então, toda aquela falta de decoração que a gente tem no estilo românico, aquela pobreza toda externa tal, e aquela pouquíssima decoração interna do estilo românico, é exatamente o oposto, o estilo bizantino, é como se fosse um tilintar maravilhoso, o estilo bizantino, tá? E o estilo gótico vai ficar para a próxima aula, tá bom? Para o próximo capítulo, ok? Que é um dos meus preferidos, o estilo gótico, se não for o meu preferido. Completamente o meu preferido. Tá bom? Então vai ficar em vídeo isso aqui, se alguém quiser rever, eu vou baixar amanhã e vou colocar lá no YouTube, ok? Depois, ao longo das próximas aulas, vocês vão saber do que vai se tratar o nosso trabalho para o próximo bimestre. Logo eu vou postar as notas para vocês daí. Até mais, boa noite e até quinta-feira. Boa noite, professora. prof. Até quinta. Até, prof. Boa noite. Até Boa quinta-feira. noite.